Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar bastante aqui sobre as categorias de base, como eu faço sempre. Eu sempre gosto de pontuar, afinal de contas, os meninos aí é o futuro do Vasco da Gama. O Vasco terminou a sua preparação hoje, visando a Taça São Paulo de Júnior. Amanhã tem jogo. A gente vai falar bastante aí sobre a situação do novo patrocinador do Vasco da Gama. O Vasco hoje confirmou oficialmente que a Havan deixa o clube após 2 anos e dois patrocinadores chegando aí no Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre a situação de reforços. Hoje o Vasco oficialmente aí apresentou 2 atletas, o Vasco chegando aí a 8 reforços. Vamos explicar a situação dos gringos e vamos abordar aqui o assunto da SAF e da AGE. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, com relação à categoria de base do Vasco da Gama, os meninos finalizaram a sua preparação hoje. O Vasco da Gama amanhã faz o seu primeiro jogo aí do ano contra a equipe do Lagarto. Estamos no grupo 24 da Copinha. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco, ao que tudo indica aí, vai estrear com o pé direito, é o favorito. A gente vai abrir aspas aqui para o técnico do Vasco da Gama, que disse o seguinte: estreia é sempre um jogo complicado. Precisamos controlar o nível de ansiedade dos garotos para que a gente possa minimizar os erros para se manter consciente da nossa estratégia durante todo o jogo. A preparação feita até aqui foi muito produtiva, nível de intensidade dos treinamentos muito alta. O grupo está muito confiante. Precisamos manter a humildade sempre com foco no que a gente quer, como objetivo final, que é o título, para que a gente possa fazer uma excelente partida e dar o melhor e sair com os 3 pontos, disse o treinador. Então, sorte aí para a garotada aí nessa partida de amanhã, que terá a transmissão do Sport TV, certo? Às 11 horas da manhã. Meus amigos, com relação aqui aos patrocinadores aí do Vasco da Gama, o Vasco hoje anunciou o desfecho aí de contrato com a Havan. A Havan não patrocinará mais o Vasco. O Vasco perde um parceiro aí de 2 anos. A Havan, que pagava 4,5 milhões ao Vasco da Gama. Porém, a gente tomou conhecimento hoje que o Vasco aí já estaria fechado com 2 patrocinadores. Saiu agora na parte da tarde, essa informação veio da jornalista Jéssica Dias, lá do Atenção Vascaínos, que a empresa Ambev, seria um desses patrocinadores e iria colocar a marca na manga da camisa do Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver se concretiza. Todavia, a Ambev já é um patrocínio do Vasco da Gama. Então, a Ambev, ela simplesmente, ao invés de fazer aquele patrocínio que investe no patrimônio do clube, em reforma, como faz há muito tempo,
a Ambev simplesmente iria colocar aí dinheiro aí no Vasco da Gama também para outras necessidades. Bom, meus amigos, com relação à situação envolvendo reforços, né? O Vasco da Gama hoje anunciou 2 atletas aí. Finalmente e oficialmente, o Raniel, que a gente tinha dito aqui ontem, que passou aí pelos exames médicos, foi aí anunciado como atleta do Vasco da Gama, um jogador que chega para ser o substituto de Germancano, um atleta aí que o torcedor do Vasco está com uma pulga atrás da orelha, que teve problemas aí com relação à lesão, mas a gente vai torcer aqui para que o rapaz dê certo no Vasco da Gama. Além do Raniel, o Vasco confirmou oficialmente a chegada de Vitinho. Vitinho, meia lá do Corinthians, com 22 anos, né? E abre aspas aqui para o Vitinho. Estou muito motivado com este desafio para a temporada 2022. Será uma honra vestir uma camisa tão grande e gloriosa e jogar no Caldeirão de São Januário com a torcida a favor. Mais um sonho que se realiza e com certeza farei de tudo para poder ajudar. Então, tá aí, fecha aspas, as palavras do Vitinho. Então, sorte aí para esses 2 atletas. O Vasco da Gama ainda espera um posicionamento aí do atacante do Tigre, que é o Pablo Magnin. Ele está com uma proposta aí na mão, um contrato de 18 meses aí. Além do Vasco da Gama, o atleta estuda a possibilidade de estender o seu contrato com o Tigres, e também o Fortaleza está aí nessa negociação. O Vasco da Gama esbarrando na parte financeira, isso também impediu até agora a formalização aí do fechamento entre Vasco da Gama e Luiz Amarília. Entre Vasco da Gama e o atleta, tudo ok, o atleta quer vir para o Brasil, no entanto, a gente esbarrando nessa situação aí da compensação financeira que tem que ser dada ao Vélez. Esse jogador aí está fechado com o Vasco, mas tem essa parte financeira aí, e a gente tem que atender o Vélez, que é o detentor dos direitos econômicos deste atleta. Bom, meus amigos, com relação à situação envolvendo a AGE, meus amigos, esse é o remédio para o Vasco da Gama. A gente tem dito aqui, se tornem sócios. O link para vocês se inscreverem na convocação aí da AGE ficará na descrição deste vídeo. Todo o vídeo eu tenho posto aqui, e o Vasco precisa contar com você, a sua ajuda de extrema urgência. Até porque a gente tomou conhecimento aí que o processo aí da AGE está muito encaminhado. Essa situação deve ser resolvida agora no final de janeiro, comecinho de fevereiro, onde essa situação vai para o Conselho Deliberativo. Isso vai dar pano para manga aí. Então vamos ficar atentos aí, não vamos deixar vender o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque existe sim soluções para o Vasco da Gama aí. O Vasco da Gama, virando clube empresa, não tem garantia nenhuma de que a sua saúde financeira irá melhorar, certo? A gente tem o projeto Somamos, a gente vai continuar batendo nessa tecla aqui, e é o seguinte, meus amigos, fiscalizem, cobre aí nas suas redes sociais, porque o Vasco precisa de você. Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Eu agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!